Vamos lá. Estamos em fevereiro de 2026 e a economia americana está, para dizer o mínimo, confusa. Um verdadeiro paradoxo. De um lado, a gente vê números que mostram uma força impressionante. Mas do outro, tem a realidade, aquela que aperta o bolso de todo mundo. Vamos mergulhar nessa contradição para entender o que está acontecendo. E para começar, olha só esse número. 4,4%. Esse foi o crescimento do PIB americano no terceiro trimestre de 2025. E detalhe, ele foi avisado para cima. É um número super robusto, sabe? Sozinho, ele contaria uma história de sucesso, de prosperidade. Mas como a gente vai ver, essa é só uma parte da história. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o paradoxo que define o momento. Como é que pode a economia estar bombando com um crescimento forte desses e, ao mesmo tempo, a gente sentir essa pressão no bolso na hora de pagar as contas? Essa é a questão que está na cabeça de todo mundo e é isso que a gente vai desvendar agora. É exatamente isso. Parece que estamos vivendo um conto de duas economias. Tem a economia dos grandes números, dos jornais, do PIB nas alturas. E tem a outra economia, a do carrinho de supermercado, das contas de luz e gás. E o problema é que elas não estão contando a mesma história. E aqui a gente traduz os dados para a vida real. Olha só que impacto. Carne bovina, 17% mais cara. O cafezinho de todo dia, 18% de aumento. E não é só isso, não. Eletricidade e gás natural, tudo com altas bem significativas. E o pior, são custos essenciais, né? Não dá para a gente simplesmente cortar. Aí a gente ouve no noticiário. A inflação geral desacelerou para 2,4%. Ótima notícia, certo? Bom, em parte. Isso aconteceu muito por causa da queda no preço da gasolina. Mas a percepção no dia a dia é outra, porque o núcleo da inflação, aquele que pega alimentos e serviços, esse continua pressionando o orçamento. E essa desconexão é a chave para entender o que está rolando. E quem é que está no meio desse furacão todo tentando equilibrar os pratos? Ele mesmo, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. E olha, a pressão em cima dele está gigantesca, vindo de todos os lados. A missão já seria super difícil em tempos normais, né? Mas agora, o Fed não está lidando só com um desafio econômico. É quase uma tempestade perfeita. Tem nova liderança chegando, uma economia cheia de paradoxos e, o mais importante, uma pressão política que coloca em xeque a autonomia do banco. E essa linha do tempo aqui mostra bem a intensidade das coisas. Pensa só, depois de cortar juros 3 vezes em 2025, o Fed pisa no freio em janeiro. Logo em seguida, pá, anunciam uma mudança de liderança. E como se não bastasse, um caso na Suprema Corte ameaça mudar completamente as regras do jogo. É um verdadeiro turbilhão. No centro dessa transição toda está esse nome, Kevin Warsh. E o mercado inteiro está tentando decifrar o cara. Ele já teve um discurso mais duro com a inflação, mas agora parece mais flexível. Ninguém sabe ao certo para que lado ele vai pender, e essa incerteza é tudo que os mercados não querem. Agora, se prepara porque aqui vem o que pode ser um terremoto político, o caso Trump contra Cook. Na superfície, parece ser sobre uma acusação específica, mas o que está em jogo aqui é, uau, muito, muito maior. Se a Casa Branca vence essa batalha, ela ganha um poder enorme para remover diretores do Fed. Isso abalaria a independência do Banco Central, que é basicamente a base de toda a sua credibilidade. Ok, então, vamos juntar as peças. Cenário econômico confuso, futuro do Fed em aberto. Como os mercados financeiros reagem a isso? Exatamente como se espera, com muito nervosismo e volatilidade lá em cima. E essa frase aqui, Armageddon, é genial. Ela captura perfeitamente uma das maiores tensões do momento, que vem do setor de tecnologia. A explosão da inteligência artificial, que foi o grande motor do mercado, agora está criando os seus próprios problemas. A lógica é tipo uma reação em cadeia. A demanda por IA é tão gigantesca que está sugando toda a capacidade de produção de chips de memória mais avançados. E o resultado, bom, começa a faltar chip para todo o resto. De celulares a carros, e isso gera escassez e aumento de preço em toda a indústria de eletrônicos. E esse gráfico mostra direitinho como isso se reflete no mercado. É uma divisão muito clara. Empresas que fornecem o tijolo para IA, o hardware como o Applied Materials, estão disparando. Mas outras áreas, tipo o setor de software, estão sofrendo uma reavaliação brutal, caindo 20% em um mês. O mercado está separando o joio do trigo de forma drástica. E com tanta incerteza nas ações, o que os investidores fazem? Correm para onde é seguro. E o porto seguro mais clássico que existe são os títulos do Tesouro americano.
É um movimento padrão, em tempos de medo, sabe? Vender o que é arriscado e comprar o que é seguro. E esse número aqui é o resultado direto dessa corrida por segurança. É o rendimento do título do Tesouro de 10 anos, caindo para perto de 4%. A lógica é bem simples. Quanto mais gente compra esses títulos, o preço sobe e o rendimento que eles pagam cai. Por isso ele funciona como um verdadeiro termômetro do medo no mercado. Certo. Então vamos amarrar todas essas pontas. A gente tem uma economia aqui forte, mas que está cara. Um banco central numa encruzilhada política e um mercado de ações super volátil. Qual é o resultado final de tudo isso? A situação toda pode ser resumida nessas três grandes tensões. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo e uma alimenta a outra. O paradoxo econômico cria pressão no Fed, a pressão política no Fed gera incerteza nos mercados e a volatilidade dos mercados afeta a economia. É um ciclo bem complexo. E isso nos leva à grande questão que paira sobre 2026. Historicamente, o Federal Reserve sempre se guiou por dados econômicos para tomar suas decisões. Mas agora, com a independência do banco em jogo, a dúvida é: será que a política vai ter a palavra final? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro do Fed, mas o rumo de toda a economia.